Olá, bem-vindo ao Drops do Céu de hoje. Estamos estudando o assunto fé. Esse é o terceiro estudo que nós fazemos. Já estudamos a fé acreditar. Estudamos semana passada a fé esperar, saber esperar em Deus. E hoje vamos continuar no tema esperar em Deus vendo o invisível. Ok? Vamos lá? Tudo bem. Essa semana eu li uma frase que me impressionou bastante. Ela diz assim: fé não significa necessariamente Deus mudando a minha situação. Algumas vezes significa Deus me mudando. Frase de Steven Furtick. Interessante. Às vezes nós oramos para que Jesus nos torne pessoas mais parecidas com Ele. E em troca, enfrentamos lutas e provas muito doloridas que nos fazem ficar pensativos, que nos quebrantam, não é? E às vezes, sermos parecidos com Cristo requer que sejamos muito mais guiados pela fé do que por aquilo que sentimos. Perceber esta atuação de Deus é algo que nos cabe, não é? Assim, diz o autor, assegure-se de manter a sua fé ao longo do doloroso, mas fundamental processo de sua própria transformação, crendo, percebendo, vendo o invisível. Dentro do processo de transformação, fundamental que o nosso amoroso Deus, que não falha, está trazendo sobre nós. É uma dica. Bom, semana passada nós estudamos o quando agir e quando esperar. Como é difícil nós lidarmos com esta dualidade. Quando que nós colocamos a nossa mão e quando entregamos nas mãos de Deus. Esperar em Deus, nós vimos, é esperar em suas promessas, na veracidade e cumprimento da sua palavra, porque Ele é verdadeiro. Esperar é acreditar no cumprimento da vontade de Deus. Esperar no sentido de ter esperança, lembra? Ansiar, atentar, ter a melhor expectativa. Esse é o crédito que nós temos que dar para o nosso Deus. E não no vago sentido de cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Esperar nele é saber que há uma parte nossa no processo e uma parte dele, que nós não vamos conseguir de maneira nenhuma fazer a parte dele, mas que ele vai esperar que nós façamos a nossa. Então, a palavra de Deus lá no Salmo 130, ela traz uma mensagem muito interessante. Versículo 6. Então, ele diz: eu espero em Deus como sentinelas anseiam pelo romper da manhã. Eu espero ansiosamente pelo clarear da situação e o livramento do perigo iminente. Interessante. Como os guardas, os sentinelas estão lá, esperando, sabendo que estão cercados, mas nosso Deus vai vir com a solução, não é? Ansiar, esperar, como esses vigias. Este é um sentido do esperar em Deus, não é? Também o Salmo 123, ele tem um outro aspecto interessante também. Ele fala assim: como os servos olham para as mãos dos seus senhores, e como as servas olham para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam, esperam pelo Senhor, até que Ele tenha piedade de nós. Interessante, não é? Naquela época, quando o autor escreveu, haviam escravos e eles ficavam de olho naquilo que as mãos dos seus senhores e nas mãos das suas senhoras iam determinar. Se eles iam pedir para ficar, para ir, para trazer alguma coisa. E assim a gente tem um outro sentido, diferente do primeiro. Esse sentido é esperar humildemente o comando de Deus para podermos agir. Sempre olhando para cima, para Ele, vendo o invisível. Interessante, né? Então, aprendemos
que devemos esperar como os guardas, ou seja, o livramento, que Deus vai ouvir a nossa voz, que vai clarear diante de nós a situação. E devemos esperar também o comando de Deus. Muitas vezes nós perdemos muito tempo por não sabermos esperar. Estamos diante de encruzilhadas na vida e nós então agimos impensadamente, sem orarmos, sem colocarmos diante de Deus a situação. Tem uma dica interessante que eu sempre dou, não é? Que ela é bem prática. Sabe, Deus, ele não está atuando só naquela situação que nós estamos passando, mas ele atua em toda a nossa vida. Diz o salmista que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, todos os processos pelos quais passamos, Deus conhece. Então ele nos forma, ele nos formou. As características que você tem e o talento de juízo, de prudência, de sabedoria que Deus te deu, as experiências que Deus colocou na sua vida, devem ser critério para juízo também. Muitas vezes não resolvem, eu sei, por isso nós colocamos nas mãos de Deus. Mas, na hora de resolvermos, nós vamos fazer toda a nossa análise, vamos colocar nas mãos de Deus. E se não vier uma resposta, nós vamos orar e vamos dizer: Deus, eu não entendo bem. Tudo que o Senhor colocou diante de mim e no meu coração indica esta direção. Como eu não recebi uma resposta clara, eu não consegui ouvir a tua voz, eu vou nesta direção que o meu juízo e as experiências que o Senhor me deu estão indicando. Se não for nessa direção, Senhor, impede. Vem, Senhor, e fala comigo e impede que esta porta eu siga por este caminho, perca tempo, saia por um atalho que não vai trazer benefício nenhum para mim, tá bom? Fica a dica, não é? O salmista também no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Vejam que aqui tem duas partes. Tem aquele que espera com paciência, mesmo quando em desespero, mas está clamando incessantemente por socorro. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha firme e firmou os meus passos. Deu-me um novo canto, um novo cântico, um cântico novo para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus, de gratidão por aquilo que Ele fez. Muitos ao meu redor verão e crerão e confiarão e temerão ao Senhor. Como é feliz, diz o salmista na continuação, aquele que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Olha só, Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas e os Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Fantástico, coisa linda esse salmo, não é? Esperar nele é entregar a minha causa ao justo juiz. Ele é o meu protetor, o meu defensor. Ele é o vingador de toda a injustiça feita contra mim. É o que nós estudamos semana passada, através da história de Jacó e do seu tio Labão. Jacó foi defendido e resgatado por Deus das injustiças do seu tio Labão. Mesmo Jacó, cujo nome Jacó significa suplantador ou enganador, sendo lá atrás na vida dele bastante igual ao seu tio. Mas ele tinha que aprender essa lição. Então ele foi morar, lembram, com aquela família, a família do Labão. Ele se apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos por ela, o Labão deu a Leia, mais 7 anos de trabalho, e Deus apareceu para ele e falou: Jacó, volta a Betel, aquele lugar em que eu apareci para você, naquela escada maravilhosa que subia e descia, aquele portal espiritual que você experimentou, entendeu quem eu era. Volta para lá, é tempo de você voltar. E lá você vai entender mais ainda de quem sou eu. A sua longa jornada aqui já acabou.
Jacó fez votos lá, falou: se o Senhor me abençoar, me der roupa para vestir, comida para comer, e o Senhor for comigo em toda a minha jornada, eu certamente voltarei aqui. E assim ele voltou. Ele tinha ungido aquela pedra, aquele travesseiro, e chamou aquele lugar Betel, onde os anjos subiam e desciam, porque ele falou: esta é a casa de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos padecendo injustiças, Deus, ele aparece e ele nos diz: volta para aquele lugar onde você fez aquele voto para mim, naquele encontro que nós tivemos lá atrás. Lembra? Eu e você. Naquele dia, eu fiz com que o céu descesse a você. Eu trouxe uma palavra de esperança, uma palavra às vezes profética para a sua vida. Volta para lá. Faz o teu voto, cumpre o teu voto. Não é? Muitas vezes é necessário a gente fazer isso. E na sua longa jornada de aprendizado, Jacó voltou. E no caminho de volta, até para encontrar com seu irmão, que não seria uma situação fácil, ele teve que crer no invisível. Saber que Deus estava trabalhando o coração do seu irmão, que alguma coisa poderia acontecer na volta, se Deus não o guardasse. E aí, não é? Ele passou por um vale, e nesse vale lutou com um anjo que disse para ele: teu nome não vai ser mais enganador, teu nome vai ser Israel. Não mais Jacó, enganador, Israel, que quer dizer príncipe, porque com um príncipe você lutou, com um anjo de Deus, e você prevaleceu. E assim Jacó, Israel, foi pai das 12 tribos de Israel. Não é? E ele, eu estava lendo sobre isso, interessante, ele fez valer todas as promessas que Deus tinha feito para Abraão, de uma descendência próspera. Deus apareceu para Abraão e falou: Abraão, olha as estrelas do céu, conta as estrelas, se você pode contar, pois assim eu farei da tua geração. Todas as nações serão benditas em você, Abraão, em Isaque, seu filho, em Jacó, seu neto. E lá foi Jacó para continuidade dessa bênção para a sua família. Sabe, queridos, Deus é um Deus geracional. Ele quer abençoar a você, seu filho, o filho do seu filho e todas as suas gerações. É forte, né? Pois assim é Deus, nosso Deus é maravilhoso. E hoje nós vamos continuar estudando, vendo o invisível, esperando em Deus, vendo o invisível. O mesmo que aconteceu com Jacó, aconteceu com José. José e os seus irmãos. José também teve sonhos, como Jacó. E ainda jovenzinho, ao longo da sua dura jornada de vida, andava como vendo o invisível. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante dele. E ele contou isso para o seu pai, para a sua mãe, e contou para os seus irmãos. Ele sonhou também que feixes de trigo dos irmãos se dobravam perante ele. Seus irmãos o odiavam, tiveram inveja e julgaram que José era soberbo, que era o sonhador mor, que era o preferidinho do papai. E assim um dia, José, que foi até o campo a pedido de seu pai, ver como estavam os irmãos, foi traído por eles, foi lançado num poço, depois vendido como escravo e acabou preso no Egito. José sofreu mais de 10 anos sem entender nada, apenas crendo naquela palavra que Deus tinha dado a ele. Ele viu o Deus invisível e esperava em sua bondade. E aí aconteceu fatos que todos sabemos. José serviu a Potifar, e lá, como ele era um cara abençoado, tudo que Deus colocava na mão dele prosperava. E aí ele foi chefe das coisas de Potifar, que era um general de Faraó. Mas a mulher de Potifar botou os olhos em José, José não quis nada com ela, foi parar numa prisão. Ficou 2 anos numa prisão. Aí o copeiro e o padeiro do Faraó acabaram na prisão. José traduziu, interpretou os sonhos desses dois. O padeiro foi morto e o copeiro voltou a servir o Faraó e se esqueceu de José, que ficou mais 2 anos na prisão.
E aí Faraó teve um sonho terrível. Sonhou também. Ele viu aquelas vacas gordas saindo da água e depois sete vacas gordas, depois 7 vacas magras comendo as gordas. E viu 7 espigas muito lindas crescerem na colheita e 7 espigas magras virem e comerem aquelas espigas. E Faraó não sabia interpretar o sonho, e aí o copeiro lembrou do José. E aí trouxeram José, José interpretou o sonho de Faraó e disse: olha, vão vir 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita seca e de muita fome. Faz o seguinte, Faraó, monta armazéns, guarda a semente, guarda o teu cereal. Você não somente vai ter para a sua população, mas você vai poder vender para os outros, e mais do que isso, com esse recurso, você vai comprar todos os povos, eles vão te servir. E Faraó adorou a ideia e adorou a José e colocou José como segundo dentro do reino de Faraó. Olha só como as coisas mudam, né? Essa grande seca e essa fome acabaram batendo lá na terra de onde Jacó estava com seus filhos, os irmãos de José. E de repente, José, que milagrosamente tinha sido levantado para ser o segundo em comando no Egito, ele recebe a visita dos seus irmãos que foram lá buscar comida. Ele podia ter feito de tudo, né, gente? Vamos combinar, não é? Mas José, ele enxergava o que poucos enxergam. José, ele sabia que Deus estava lá, que Deus não se atrasa, que Deus tem o seu timing perfeito e que Deus ia cumprir a sua palavra. Depois que Jacó morreu, que os irmãos até apareceram para José e depois de pedirem misericórdia 1000 vezes, né? A gente vê que José, olhando para aqueles irmãos que ele poderia ter trucidado, ele mostra um coração bondoso e nobre, mas ele mostra onde estavam os seus olhos. Em Gênesis 45, de 5 a 8, a palavra de Deus diz: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Nossa, do nosso pai, a nossa geração, a promessa para Abraão, para Isaac. A fome que assola a terra há 2 anos, nesse tempo ele falou, continuará por mais 5 anos e não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para salvar as suas vidas e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Que coração José tinha, que olhos, como ele olhava para o invisível, como soube esperar até que Deus se mostrou na sua vida, não é? Sabe, queridos, essa é uma lição tão importante para nós. Muitas vezes nós somos tão injustiçados, as pessoas falam coisas que não deviam falar e a gente guarda aquilo no nosso coração como uma amargura, uma raiz de amargura que vai brotando e trazendo tão mal para a gente. E se nós orarmos e pedirmos para que Deus nos dê os olhos de José, que nos mostre o que está por trás das situações. Muitas vezes nós temos que romper com amizades de muitos anos, com até familiares. A situação, óbvio que a palavra de Deus diz, se depender de você, se estiver em você, tenha paz com todos. Esse é o melhor. Mas muitas vezes a gente acaba seguindo um outro caminho. E aqueles ficam bem. E a gente enxerga que Deus está nesse negócio. E que se não fosse assim, nada mudaria e nós continuaríamos numa vidinha medíocre. Essa é a palavra. Mas, continuando o nosso estudo, pessoas más também veem o invisível. Olha só que coisa horrível. Mas de uma forma bem diferente. As pessoas más, elas veem o mal ao invés do bem. Elas distorcem palavras e ações de amizade e misericórdia. Muitas vezes não são as pessoas. Muitas vezes marido e esposa estão numa pequena discussão, de repente
o A fala B, o C fala D e lá vem a discussão e a discórdia. Mas aqueles que veem o mal, veem interesses em boas intenções. Quando Jesus expulsava os demônios de pessoas oprimidas, estava libertando pessoas, os fariseus viam Belzebu, o príncipe dos demônios. Então a palavra de Deus diz, eles levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada a multidão perguntou, será que este homem é o Messias, o filho de Davi? No entanto, os fariseus souberam do milagre e disseram, ele só expulsa esses demônios porque seu poder vem do mal, de Belzebu, príncipe dos demônios. Mateus 12, 22 e 24. As pessoas convivendo com o próprio Filho de Deus, vendo outros serem libertos e vendo o mal naquilo que era bom. Já Pedro, não é? Vamos lembrar dessa história. Quando perguntado por Cristo, quem Pedro via como seu mestre, Pedro não viu aquele andarilho que não tinha onde repousar a sua cabeça, ele não viu o filho de José e Maria, o filho do carpinteiro de Nazaré. Ele respondeu, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que o mestre lhe respondeu, Simão Pedro, você é feliz, porque esta verdade não lhe foi revelada por carne e sangue, ou seja, por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, lá do céu. Coisa linda! Olha os olhos de Jesus, os olhos de Pedro, que puderam ver não o mal, não a simplicidade de Jesus, mas a grandeza, o Filho de Deus que estava ali, fazendo seus milagres diante de todos. Jesus também viu o invisível, viu em Pedro, viu em cada um de nós. Ele olhou para cada um de nós e viu o que nós não podemos ver. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não enxergamos o que Deus vê. Muitas vezes nós oramos e falamos, Deus, o que o Senhor viu em mim? Jesus vê virtude no lugar de vícios. Jesus viu nossa vitória quando nós víamos só dificuldades e derrotas. Jesus vê vestes brancas no lugar de andrajos, de mendigos espirituais, que muitas vezes nós nos julgamos. Jesus vê pessoas libertas, gradativamente salvas dos seus pecados pelo poder de Deus, da palavra do Espírito Santo, tornar exemplo de homens e mulheres transformadas. Que coisa linda! Os olhos de Jesus. Deus é quem abre os nossos olhos para nós vermos o invisível e esperarmos nele quando tudo está turvo à nossa frente. É Ele quem abre os nossos olhos. Ele derrama o seu colírio espiritual para que os nossos bloqueios, nossas escamas caiam, eles sejam desfeitos e os nossos olhos se levantem esperando a manifestação do amor de Cristo, invisível, mas extremamente real e presente. Diz a palavra de Deus que Jesus é autor e consumador da fé. Vamos orar para que Jesus possa derramar esse colírio, para que Ele nos ensine as virtudes de José, não é? Assim como nós aprendemos o comportamento de Jacó. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado, abrindo os nossos olhos, nos ensinando a olhar para cima e não para baixo, a vermos as maravilhas da sua glória. Diz a palavra de Deus que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras do seu poder. E vocês sabem, hoje à tarde eu estava andando aqui, eu estou no interior, e estava um pôr do sol tão lindo. E eu vi aquela majestade do poder de Deus. E eu orei comigo ali naquele instante e falei, Senhor, como eu posso não crer? Como eu posso ser tão incrédulo diante das situações, sabendo que o Senhor é tão poderoso, tão majestoso? Os céus manifestam todos os dias, no nascer do sol, no pôr do sol, a sua glória, o seu poder. Esse mesmo Jesus está com cada um de nós, está com você aí onde você está. E nesse momento eu queria orar para que Ele pudesse abrir os seus olhos, para que Ele pudesse nos enxergar a esperar,
vendo o invisível. Amém? Senhor Deus, Senhor Jesus querido, nosso amigo, nosso Pai, aquele que está conosco em todo o tempo. Senhor, vem neste momento, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos, que muitas vezes olhamos para baixo, Senhor, quando há um céu brilhante, Senhor, há um sol maravilhoso, há um pôr do sol tão lindo para ver, e nós estamos tão, Senhor, enfiados nos nossos problemas, Senhor, nas nossas dificuldades, que não conseguimos levantar os nossos olhos. Senhor, vem, Senhor, sobre os nossos corações, vem converter os nossos corações dos nossos maus caminhos, vem sarar a terra do nosso Brasil, vem, Senhor, curar, Senhor, as enfermidades do nosso povo, Senhor. Estamos no meio de uma pandemia, Senhor, manifesta a Tua glória, sopra o Teu sopro, Senhor, como o Senhor fez lá no Egito, Senhor. Um vento soprou e os gafanhotos foram embora, os pulgões, as moscas, todas as pragas sumiram. Sopra o Teu sopro, Senhor. Do mesmo jeito, Senhor, que este vírus veio, que ele vai embora, Senhor. Eu clamo a Ti pelos que estão enfermos nos hospitais, clamo a Ti pelos aqueles que perderam seus entes queridos, clamo a Ti, Senhor, pelos da saúde, Senhor, que estão trabalhando incessantemente por nós e por todos os que perderam seu emprego, os que estão querendo trabalhar, que possamos como um país só, como uma só nação, como um só povo, Senhor, buscar saúde, buscar trabalho, buscar prosperidade e buscar a Tua face, como José esperou em Ti, Senhor, que possamos ser uma nação que espera em Ti, Senhor, formada, Senhor Jesus, no temor do Senhor. Abençoa o Brasil, Senhor, abençoa, Senhor, traz prosperidade, Senhor, aos nossos caminhos, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está ouvindo esta palavra, que o Senhor visite a cada um, Senhor, que o Senhor dê para eles, Senhor, aquilo que eu não posso dar, mas aquilo que a Tua palavra vai produzir, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Passarão céus e terra, mas a Tua palavra não passará, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, vem sobre nós, Senhor. Senhor, recebe o nosso coração, que se abre diante de Ti, recebe, Senhor, a nossa contrição, Senhor Jesus, a nossa devoção, porque o Senhor é o nosso único Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Drops do Céu. Tchau, tchau.